Assim que meus pais souberam que meu bebê havia nascido, eles correram para o quarto para vê-lo. Foi então que minha irmã implorou para segurar o bebê. Quando a enfermeira recusou, dizendo que ele precisava descansar, ela não quis ouvir, e meus pais gritaram: "Sua irmã não tem filhos. Deixa ela segurar o bebê. Não seja dramática." Quando finalmente pegou o bebê no colo, ela começou a perder o controle, dizendo: "Eu não aceito esse bebê. Nem meus pais aceitam. Como você pode ter um filho antes de mim?" E foi nesse momento que, furiosa, ela tirou o bebê. Meus pais ficaram lá, confortando minha irmã. "Não se preocupe, achamos que o bebê já se foi. Você pode ter o próximo." Eu não conseguia me levantar por causa da dor. O médico, que estava do lado de fora e viu o que estava acontecendo, entrou correndo. O que ele presenciou fez chamar a polícia imediatamente. Foi então que todos perceberam o quanto tinham passado dos limites. Meu nome é Sarah, e esta é a história do dia que mudou minha vida para sempre. O dia em que meu filho nasceu e o dia em que descobri quem minha família realmente era. Crescendo, eu sempre soube que minha irmã, Jéssica, era filha de ouro. Ela era 3 anos mais velha que eu. Desde que pude entender as palavras, sabia que tudo girava em torno dela. Quando Jéssica queria algo, ela conseguia. Quando tinha um dia ruim, toda a casa tinha que se ajustar ao humor dela. Quando decidiu que queria ir para a faculdade de Direito, meu fundo universitário desapareceu misteriosamente para pagar as despesas dela. Me disseram que eu poderia me virar com empréstimos estudantis. Meus pais, Linda e Robert Mitchell, deixaram claro desde cedo que Jéssica era a prioridade. Ela era a filha mais velha, uma bebê milagre, como eles a chamavam, nascida depois de anos de tentativas. Eu vim depois, como eles diziam, um acidente feliz, embora a parte da felicidade fosse bem questionável na maioria dos dias. Jéssica tinha os olhos deles, a ambição deles, a aprovação deles. Eu tinha, no máximo, a tolerância. Esse padrão continuou na vida adulta. Quando Jéssica ficou noiva do namorado da faculdade, Marcos, a celebração durou meses. O casamento custou mais do que a casa de muitas pessoas. Quando eu fiquei noiva do meu namorado, Tom, 2 anos depois, a reação foi um parabéns morno e preocupações imediatas com o orçamento. Acabamos fazendo uma cerimônia pequena no quintal dos meus sogros. Apesar de tudo isso, eu pensei que as coisas poderiam mudar quando engravidei. Eu tinha 32 anos, era casada com um homem maravilhoso que trabalhava como engenheiro, e nós já tentávamos havia mais de 1 ano. Quando finalmente vi aquelas 2 linhas cor-de-rosa, fiquei radiante. Tom e eu falávamos sobre ter filhos desde o nosso segundo encontro, e os dois sonhávamos com uma família grande. Enquanto isso, Jéssica tentava engravidar havia 3 anos. Ela e Marcos já tinham ido a especialistas em fertilidade, feito vários tratamentos e gastado milhares de dólares, mas sem sucesso. Eu sabia que era um assunto delicado, então, quando descobri a gravidez, sofri pensando em como contar. Esperei até completar 12 semanas e ouvir o coração do bebê para falar à família. A reação não foi o que eu esperava. Meus pais me deram parabéns educadamente, mas eu percebi a preocupação nos olhos deles. Continuavam olhando para Jéssica, que ficou completamente em silêncio quando anunciei a novidade no jantar de domingo. Ela se levantou da mesa e não voltou mais. Meus pais passaram o resto da noite cochichando sobre como aquilo devia estar sendo difícil para Jéssica. Nos meses seguintes, o comportamento dela ficou cada vez mais instável. Ela começou a fazer comentários sobre como algumas pessoas recebiam tudo de mão beijada, sobre como certas pessoas não mereciam o que tinham. Passou a evitar reuniões de família se soubesse que eu estaria presente. Quando aparecia, soltava insinuações diretas sobre a minha gravidez, perguntando se eu tinha certeza de que estava pronta para ser mãe ou comentando sobre o quanto bebês eram caros. Meus pais apoiavam cada detalhe desse comportamento. Quando Jéssica fazia comentários cruéis, eles minimizavam, dizendo que era apenas emoção por causa das dificuldades dela. Quando ela se recusou a ir ao meu chá de bebê, inventaram desculpas e pediram que eu entendesse a perspectiva dela. Quando ela exigiu que eu não postasse nenhuma foto da gravidez nas redes sociais porque a desencadeava, meus pais me pressionaram a obedecer. Mas eu estava determinada a não deixar a disfunção deles estragar essa experiência. Tom e eu nos preparávamos para a chegada do nosso filho com alegria e entusiasmo.
Pintamos o quartinho, montamos o berço e escolhemos o nome, Ethan Thomas Morrison. Eu o sentia chutando e se mexendo, e, apesar da frieza da minha família, nunca tinha me sentido tão feliz. O parto foi longo e difícil. Fiquei em trabalho de parto ativo por 18 horas. Finalmente, no dia 15 de outubro, às 3h42 da manhã, Ethan veio ao mundo. Ele era perfeito, 3,250 kg, cabelinho escuro e cheio, e os dedinhos mais minúsculos que eu já tinha visto. Tom chorava enquanto o segurava pela primeira vez, e eu sentia como se meu coração fosse explodir de tanto amor. As primeiras horas foram de pura felicidade. Só eu, Tom e Ethan na nossa pequena bolha. As enfermeiras foram incríveis, me ajudando com a amamentação e garantindo que nós dois estivéssemos confortáveis. Ethan dormia a maior parte do tempo, como todo recém-nascido, abrindo os olhos de vez em quando e emitindo aqueles sons delicados que derretiam meu coração. Avisei meus pais por mensagem quando o trabalho de parto começou, pedindo que esperassem até mais tarde para visitar, para que eu pudesse me recuperar e criar vínculo com o bebê. Mas, por volta das 8 horas da manhã, ouvi vozes conhecidas no corredor discutindo com a equipe. Logo depois, meus pais entraram empurrando a porta que uma enfermeira havia deixado entreaberta. "Onde está nosso neto?" anunciou minha mãe, como se estivesse entrando na própria casa. Atrás dela veio meu pai, e logo atrás dos dois, Jéssica. Na mesma hora senti meu estômago afundar. Eu tinha esperança de que ela escolhesse não aparecer, considerando o comportamento durante toda a gravidez. "Ele está dormindo", disse baixinho, apontando para o bercinho ao lado da cama. A enfermeira disse que ele precisa descansar depois de uma noite tão longa. Mas minha mãe já se aproximava do berço. "Olha só para ele. Robert, vem ver como ele é pequenininho." Meu pai se juntou a ela e os dois começaram a se derreter olhando para Ethan. Observei Jéssica parada perto da porta, com um rosto indecifrável. Por um instante, pensei que talvez vê-lo pudesse suavizar algo nela, despertar algum instinto de tia. "Ele é lindo", Sarah disse meu pai. E senti um pequeno sopro de esperança de que aquilo pudesse nos unir. Foi quando Jéssica deu um passo à frente. "Eu quero segurar", ele anunciou. A enfermeira Kelly, que estava verificando meus sinais, ergueu o olhar. "Na verdade, ele precisa mesmo descansar agora." Foi um dia intenso, e o contato pele a pele com a mãe é muito importante nessas primeiras horas. O rosto de Jéssica escureceu. Eu disse que quero segurar ele. "Jéssica", comecei, mas minha mãe me interrompeu. "Sua irmã não tem filhos, Sarah. Deixa ela segurar o bebê. Não seja tão dramática." "Eu não estou sendo dramática", protestei, sem forças. Eu estava exausta, dolorida e sem condições de discutir. A enfermeira acabou de dizer, tentei insistir, mas meu pai cortou. "A enfermeira trabalha pra gente. Nós é que estamos pagando as contas aqui." Kelly parecia desconfortável, mas manteve a firmeza. "Eu entendo que todos estão animados, mas existem protocolos médicos para o bem-estar do bebê. Talvez daqui a pouco." Mas Jéssica já tinha se aproximado do berço e estava estendendo as mãos para pegar Ethan. "Eu não preciso de permissão para segurar meu sobrinho." Quando levantou, Ethan se assustou e começou a chorar. O som atravessou meu peito como uma lâmina, aquela resposta instintiva que toda mãe tem ao ouvir seu bebê em aflição. "Jéssica, por favor, tenha cuidado", pedi, tentando me erguer na cama, mas gemendo de dor. Foi então que tudo saiu completamente do controle. Jéssica segurava Ethan de forma desajeitada, sem apoiar direito a cabeça dele, e o choro só aumentava. Em vez de tentar acalmá-lo ou devolvê-lo, ela começou a sacudi-lo levemente, como se fosse fazê-lo parar à força. "Jéssica, você não está segurando ele direito", disse Tom com urgência, avançando em direção a ela. Mas Jéssica recuou, agarrando Ethan ainda mais forte. "Eu sei segurar um bebê." Disparou, ríspida. Então começou a falar quase para si mesma, a voz ficando cada vez mais alta e agitada. "Eu não aceito esse bebê. Nem meus pais aceitam. Como você pode ter um filho antes de mim? Isso não é justo. Não era assim que deveria acontecer." "Jéssica, você está assustando", ele implorei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Tentava sair da cama, mas a dor do parto era insuportável.
por favor, devolve ele para mim. Mas ela não ouvia. O rosto vermelho de raiva, a respiração pesada. Você sempre tem tudo. Sempre pega o que deveria ser meu. Esse bebê deveria ser meu. Kelly já havia apertado o botão de emergência e falava rápido no rádio, pedindo ajuda imediata. Mas meus pais, em vez de tentar ajudar, focaram apenas em Jéssica. Calma, querida, disse minha mãe com voz suave, como se um recém-nascido chorando e sendo maltratado não estivesse em perigo. Ela tem razão de estar chateada, acrescentou meu pai. Deve estar sendo muito difícil para ela. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Meu filho em perigo, claramente nas mãos de alguém estável, e meus pais apenas consolando minha irmã. Foi nesse momento que Jéssica perdeu totalmente o controle. Eu não aguento isso. Não suporto ver ela ter tudo o que eu quero. E, no instante que vou reviver na minha mente pelo resto da vida, ela recuou os braços e lançou meu filho de apenas 3 horas de vida. O tempo pareceu desacelerar. Eu vi meu bebê voar pelo ar, o corpinho indefeso, os gritos cortando tudo ao redor. Tom se lançou para tentar pegá-lo, mas Jéssica o arremessou em direção à parede, ao lado da janela. Ethan bateu na parede com um som horrível e caiu no chão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por um momento terrível, ninguém se mexeu. Meu bebê estava deitado imóvel no chão e eu não sabia se ainda respirava. Então comecei a gritar. Não lembro exatamente o que dizia, só lembro dos gritos e de tentar sair da cama, arrancando o acesso intravenoso, sem me importar com nada além de chegar até meu filho. Tom caiu de joelhos ao lado de Ethan, verificando com cuidado se havia sinais de vida. Ele está respirando, disse, a voz trêmula. Ele está respirando, mas precisamos de ajuda agora. E foi nesse instante que meus pais mostraram quem realmente eram. Em vez de correr para ajudar o neto, em vez de chamar assistência médica, em vez de fazer qualquer coisa útil, os dois foram imediatamente consolar Jéssica. Está tudo bem, querida, dizia minha mãe, abraçando minha irmã enquanto ela chorava. Não se preocupe. A gente acha que o bebê provavelmente já se foi mesmo, acrescentou meu pai, batendo no ombro dela. Você pode ter o próximo. Provavelmente foi melhor assim. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Eles achavam que meu filho estava morto e falavam com minha irmã como se meus filhos fossem objetos a serem distribuídos entre as filhas, de acordo com as preferências deles. Eu estava com dor demais para ficar de pé, mas tentava engatinhar para fora da cama e chegar até Ethan quando a porta se abriu de repente. O Dr. Martinez, que havia feito o parto poucas horas antes, entrou correndo depois de ouvir a confusão no corredor. O que ele viu paralisou, um recém-nascido caído no chão, uma mãe tentando rastejar para sair da cama do hospital, um pai ajoelhado ao lado de um bebê ferido e uma família consolando a pessoa que havia acabado de jogar o bebê contra a parede. O Dr. Martinez não hesitou. Imediatamente se ajoelhou ao lado de Tom e começou a examinar Ethan enquanto chamava a equipe da UTI neonatal. Depois, olhou em volta do quarto, absorvendo a cena, e vi seu rosto se endurecer. O que aconteceu aqui? Ele exigiu. Foi um acidente, disse Jéssica rapidamente, a voz alta e em pânico. Eu estava segurando ele e escorreguei. Mas o Dr. Martinez já tinha visto demais na carreira para ser enganado. A trajetória do corpo de Ethan, a postura defensiva dos meus pais, meus gritos e a forma como tentava alcançar meu filho nada combinava com a versão de Jéssica. Todos, exceto os pais, precisam sair deste quarto agora, ordenou, já chamando a segurança. Espere um minuto, começou meu pai. Nós, como avós, temos o direito. Vocês têm o direito de sair imediatamente antes que eu peça a remoção forçada, cortou o médico. 2 seguranças apareceram na porta. Todos para fora. Agora. Enquanto escoltavam minha família para fora, o Dr. Martinez falava baixo ao telefone. Ouvi claramente quando disse: Polícia e Conselho Tutelar. Meu coração afundou ainda mais. Será que eu iria perder meu filho por causa do que minha irmã tinha feito? As horas seguintes foram um pesadelo. Ethan foi levado às pressas para a UTI neonatal para uma avaliação completa. Ele tinha uma concussão e algumas contusões, mas, por um verdadeiro milagre, não havia fratura no crânio nem danos permanentes.
Os médicos explicaram que, embora recém-nascidos sejam mais vulneráveis a traumas na cabeça do que crianças maiores, o ângulo da queda e a superfície em que bateu, combinados à intervenção médica imediata, evitaram consequências mais graves. Enquanto Ethan era examinado, a polícia chegou para colher depoimentos. A oficial Patricia Davis sentou-se com Tom e comigo enquanto eu contava tudo o que havia acontecido. Eu ainda estava em choque, tentando processar que minha própria irmã tinha arremessado meu bebê e que meus pais a haviam consolado em vez de ajudar o neto. Isso é claramente um caso de risco, a criança disse a oficial Davis. Sua irmã será presa e haverá acusações formais. Preciso que entenda que haverá um julgamento, e você terá que testemunhar sobre o que aconteceu. Assenti em silêncio. Parte de mim não acreditava que aquilo era real. Horas antes, eu estava segurando meu filho perfeito, planejando nossa vida juntos. Agora, ele estava na UTI porque minha irmã o havia jogado violentamente contra uma parede. E quanto aos meus pais? Perguntei. Eles disseram que o bebê provavelmente já tinha morrido e que minha irmã poderia ficar com o próximo. A expressão da oficial se fechou. Essa declaração com certeza estará no relatório. Talvez não seja possível acusá-los criminalmente pelas palavras, mas isso será extremamente relevante em qualquer investigação do Conselho Tutelar. Jéssica foi presa naquela mesma noite, quando tentava sair do hospital. Depois soube que estava na cafeteria com meus pais, planejando que história contariam para as pessoas. Ela foi acusada de colocar uma criança em risco de forma agravada, agressão e negligência criminosa contra um menor. Meus pais foram interrogados intensamente. Embora não tenham sido acusados criminalmente, seus depoimentos foram devastadores. Admitiram que viram Jéssica arremessar Ethan, admitiram que fizeram os comentários sobre ele já ter ido e que ela poderia ficar com o próximo, e admitiram que priorizaram consolar Jéssica em vez de buscar ajuda médica para o neto ferido. O Conselho Tutelar abriu uma investigação, mas depois de entrevistas extensas comigo e com Tom e de uma avaliação do nosso lar, determinaram que Ethan estaria seguro conosco. A assistente social, Patricia Shen, disse que em 15 anos de trabalho nunca tinha visto avós reagirem da forma como os meus reagiram diante de um neto ferido. Ela explicou, no entanto, que o conselho monitoraria a situação e que meus pais teriam que concluir aulas de paternidade e passar por avaliação psicológica antes de qualquer contato não supervisionado com Ethan ser considerado no futuro. Ethan voltou para casa 5 dias depois, saudável e alerta, sem efeitos permanentes do que havia sofrido. Tê-lo em nossos braços, em nossa própria casa, vê-lo dormir em paz no berço, me trouxe uma mistura de amor esmagador e uma fúria protetora que eu não sabia que podia sentir. O julgamento de Jéssica começou 3 meses depois. Tom e eu testemunhamos sobre o que havia acontecido naquele dia, e nosso depoimento foi confirmado por vários funcionários do hospital que presenciaram partes do incidente. Kelly, a enfermeira, contou como Jéssica se recusou a ouvir as orientações médicas sobre como segurar Ethan. O Dr. Martinez relatou a cena em que entrou, e os seguranças depuseram sobre o comportamento dos meus pais depois do ocorrido. Mas foi o relatório oficial do hospital, junto com os depoimentos consistentes das testemunhas, que selaram o destino de Jéssica. Não havia espaço para dúvidas sobre o que tinha acontecido. O advogado de Jéssica tentou argumentar que ela sofria de estresse psicológico devido à infertilidade e que não estava em plena consciência. O juiz reconheceu que a infertilidade pode causar dificuldades emocionais, mas deixou claro que nada justificava jogar um recém-nascido contra a parede. A ré fez uma escolha consciente de ferir uma criança inocente, disse o juiz William Harrison na sentença. O fato de ela ter sido confortada e apoiada nessa escolha pelos próprios avós da criança torna este caso ainda mais perturbador. Jéssica foi condenada a 3 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 18 meses. Também foi obrigada a passar por avaliação e tratamento psicológico e ficou proibida de ter contato com Ethan ou com nossa família por 5 anos após sua libertação. Meus pais não foram acusados criminalmente, mas a investigação do Conselho Tutelar resultou em um plano de segurança. Teriam que concluir cursos de parentalidade e passar por aconselhamento psicológico antes de qualquer contato não supervisionado com Ethan. O caso permaneceria aberto e seria revisado anualmente. Sinceramente, eu não queria que eles tivessem direito de visita. Pessoas que conseguem ver o neto ser arremessado contra uma parede e consolar quem o fez não eram pessoas que eu queria na vida do meu filho. As semanas após a alta de Ethan da UTI neonatal foram um borrão de consultas médicas, reuniões com advogados e noites sem dormir.
Cada vez que eu olhava para meu filho, sentia uma mistura de amor avassalador e terror persistente. Os médicos nos asseguraram que ele estava completamente bem, mas eu me via verificando o tempo todo se havia algo errado. Tom tirou uma licença prolongada do trabalho para me ajudar a processar tudo e participar das várias reuniões com advogados e assistentes sociais. Ele foi incrível nesse período, cuidando de todos os detalhes práticos enquanto eu me concentrava em criar vínculo com Ethan e tentar me recuperar emocionalmente. Mas eu também via o peso que ele carregava. Às vezes, ficava parado olhando para o nada, com uma expressão de incredulidade, como se ainda não conseguisse aceitar que tudo aquilo tinha sido real. A parte mais difícil nem foi lidar com o sistema judicial ou com o acompanhamento médico. Foi o silêncio completo da minha família. Depois da prisão de Jéssica, meus pais tentaram me ligar algumas vezes, mas quando não atendi, pararam de tentar. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento do que disseram naquela sala de hospital. Nenhuma preocupação expressa pelo bem-estar de Ethan. Era como se tivessem nos apagado da vida deles no momento em que perceberam que haveria consequências para suas ações. Eu não conseguia parar de pensar em todas as vezes, ao longo da vida, em que eles escolheram Jéssica em vez de mim. Mas aquilo era diferente. Não era mais sobre favoritismo ou atenção. Era sobre a segurança do neto deles. O fato de terem priorizado o estado emocional de Jéssica em vez do bem-estar físico de Ethan dizia muito sobre o caráter deles, algo que eu não podia mais ignorar ou justificar. Cerca de um mês depois do incidente, minha amiga de infância, Amanda, entrou em contato comigo. Ela tinha ouvido por conhecidos o que havia acontecido e ficou horrorizada. Amanda crescerá vendo como meus pais me tratavam em comparação a Jéssica e disse que, de certa forma, não estava surpresa com a reação deles, o que, de algum jeito, tornava tudo ainda pior. Lembra quando estávamos no ensino médio? Ela disse durante uma de nossas longas conversas ao telefone e Jéssica bateu o seu carro depois de pegá-lo sem permissão? Seus pais ficaram mais preocupados com a vergonha dela do que com o fato de que ela poderia ter matado alguém. E ainda fizeram você pagar o conserto com o dinheiro do seu trabalho. Eu já tinha esquecido esse episódio, mas Amanda estava certa. Houve um padrão durante toda a nossa vida, os erros de Jéssica eram sempre minimizados, enquanto eu era obrigada a ser compreensiva e a me adaptar. Mas, de alguma forma, eu havia me convencido de que, ao se tornarem avós, eles mudariam. Que talvez despertasse neles algum instinto protetor que colocaria as necessidades de uma criança em primeiro lugar. Os processos judiciais foram emocionalmente exaustivos. Eu tive que reviver aquele dia horrível várias vezes. Primeiro para o relatório policial, depois para a promotoria, depois durante os depoimentos e, por fim, no próprio julgamento. Cada vez que contava a história, sentia a mesma onda de pânico e raiva, lembrando da impotência que me dominou ao ver meu filho voar pelo ar. A defesa de Jéssica tentou várias estratégias. Primeiro, alegaram que tinha sido um acidente, que ela havia escorregado enquanto segurava Ethan, mas as imagens das câmeras de segurança do hospital tornaram essa versão impossível de sustentar. Depois, tentaram a defesa baseada em saúde mental, trazendo testemunhas especializadas para falar sobre os efeitos psicológicos da infertilidade e como isso poderia causar surtos temporários de realidade. Eu até senti certa empatia por esse argumento. Eu sabia que Jéssica vinha sofrendo com a infertilidade e podia imaginar como devia ter sido doloroso para ela me ver engravidar com tanta facilidade depois de anos de tentativas frustradas. Mas a dor dela não justificava o que fez com um bebê inocente, e muito menos justificava a reação dos meus pais. A promotoria foi minuciosa e profissional. A procuradora Margaret Walsh designou seu melhor promotor, James Shane, para o caso, e ele conduziu o júri não apenas pelos atos de Jéssica, mas também pelo contexto do que aconteceu depois. Ele mostrou as filmagens de segurança, apresentou gravações das ligações para o 911 e levou especialistas para explicar a gravidade que os ferimentos de Ethan poderiam ter tido. Mas foi o depoimento do Dr. Martinez que realmente pareceu impactar o júri. Com mais de 20 anos de experiência em obstetrícia, ele declarou que nunca havia presenciado familiares reagirem da forma como meus pais reagiram diante de um recém-nascido ferido. Na minha experiência, disse ele, quando um bebê se machuca, todos na sala imediatamente se concentram em ajudar a criança. Normalmente, os avós são os mais protetores, os mais preocupados. Ver eles consolando quem havia machucado o bebê enquanto a criança estava ferida no chão foi algo que nunca presenciei antes.
Durante o julgamento, também descobri coisas sobre o comportamento de Jéssica antes do nascimento de Ethan que eu não sabia. Várias testemunhas relataram comentários que ela fez sobre minha gravidez. Uma colega de trabalho disse que Jéssica havia comentado que não suportava o fato de eu estar grávida e que não era justo eu ter um bebê primeiro. Um amigo da família testemunhou que, durante um jantar, Jéssica disse que esperava que algo desse errado com a minha gestação para que eu entendesse como era perder algo que se desejava. Enquanto isso, meus pais estavam completamente focados em minimizar as consequências para Jéssica. Contrataram um advogado caro, criaram um fundo de defesa legal e até deram entrevistas a repórteres locais alegando que eu estava exagerando e que famílias deveriam permanecer unidas em tempos difíceis. Assistir ao noticiário e vê-los dizendo que Jéssica era a verdadeira vítima da situação foi surreal. Em nenhum momento, em nenhuma declaração pública ou documento legal, eles expressaram preocupação pelo bem-estar de Ethan ou reconheceram que ele havia se ferido gravemente. Era como se ele não existisse para eles, como se a única tragédia fosse Jéssica ter que enfrentar as consequências por suas ações. O julgamento durou 3 semanas, e nesse período Tom e eu recebemos centenas de mensagens de pessoas que acompanhavam o caso pela imprensa. A maioria era de apoio, demonstrando choque com o que havia acontecido e admiração pela forma como lidamos com a situação. Mas algumas foram críticas, ecoando o discurso dos meus pais de que famílias devem perdoar e esquecer, que Jéssica estava passando por um momento difícil e merecia compaixão. Essas mensagens eram quase tão difíceis de ler quanto as de apoio, porque me lembravam que havia pessoas no mundo dispostas a priorizar os sentimentos de um adulto em detrimento da segurança de uma criança. Isso me fez perceber que o que aconteceu naquela sala de hospital não se resumia apenas à dinâmica da minha família. Era um reflexo de uma falha maior da sociedade em proteger crianças. Quando o veredito foi anunciado culpada em todas as acusações, senti uma mistura complexa de emoções, alívio por haver consequências, tristeza por tudo ter chegado a esse ponto e uma profunda dor pelo luto de uma família que eu pensei ter, mas que na verdade nunca existiu. A audiência de sentença de Jéssica foi marcada para 2 semanas depois do veredito. O juiz permitiu declarações de impacto da vítima, e eu passei dias escrevendo e reescrevendo a minha. Como resumir o impacto de ver sua irmã jogar seu bebê recém-nascido? Como explicar o trauma de perceber que seus próprios pais se importavam mais em proteger a filha favorita do que a vida do neto? No fim, mantive a simplicidade. Falei sobre como me tornar mãe despertou em mim um instinto feroz de proteção, e como eu não conseguia entender por que esse mesmo instinto não despertou em Jéssica quando segurou Ethan, nem em meus pais quando o viram se machucar. Falei sobre como passaria o resto da minha vida garantindo que Ethan estivesse cercado de pessoas que o protegeriam, em vez de pessoas dispostas a sacrificá-lo pelo conforto emocional de outra pessoa. Também falei sobre perdão, porque sabia que as pessoas esperavam isso de mim. Disse que perdoava Jéssica pelo momento de violência, porque acreditava que ela havia sido consumida pela dor e pela inveja a ponto de perder, temporariamente, a razão. Mas afirmei que perdão não significava ausência de consequências. E não significava colocar meu filho em risco ao manter contato com alguém que já havia provado ser perigosa quando estava abalada. Quanto aos meus pais, eu disse que o que eles fizeram foi, de certa forma, pior do que o que Jéssica havia feito, porque foi calculado e não impulsivo. Eles tiveram tempo para pensar, tempo para escolher entre consolar alguém que tinha acabado de ferir o próprio neto ou ajudar esse neto. E deixaram clara a escolha deles. O advogado de Jéssica fez dar uma declaração também, e foi exatamente o que eu esperava. Ela falou sobre suas lutas contra a infertilidade, sobre como me ver grávida desencadeou sentimentos que não sabia lidar, sobre como nunca teve a intenção de machucar Ethan e como se arrependeria do que fez pelo resto da vida. Mas o que ela não fez foi assumir a responsabilidade por completo. Continuou se referindo ao ocorrido como um momento de mau julgamento, e não como um ataque violento a um recém-nascido. Falou sobre como toda a família havia sido despedaçada pelo incidente, como se todos nós tivéssemos sido igualmente vitimizados pela escolha dela de jogar um bebê contra a parede. O juiz Harrison não se deixou enganar. Em suas observações durante a sentença, deixou claro que entendia a diferença entre explicar as ações de Jéssica e desculpá-las. O tribunal reconhece que a infertilidade pode causar um grande sofrimento emocional, disse ele. Mas milhões de pessoas enfrentam infertilidade sem recorrer à violência contra crianças. A ré fez uma escolha consciente de ferir um bebê inocente, e o fato de continuar minimizando essa escolha sugere que ela ainda não assumiu totalmente a responsabilidade por suas ações. A sentença de 3 anos me pareceu apropriada.
Era longa o suficiente para refletir a gravidade do que ela havia feito, mas não tão longa a ponto de destruir completamente sua vida. A exigência de que ela se mantivesse afastada de Ethan por 5 anos após a libertação era, para mim, ainda mais importante do que o tempo de prisão. Eu precisava ter a certeza de que ele estaria protegido durante a infância, os anos em que estaria mais vulnerável. Mas, mesmo com a resolução legal, eu estava em frangalhos emocionalmente. Comecei a fazer terapia com a doutora Raquel Kim, especialista em traumas familiares. Ela me ajudou a entender que o que eu estava vivendo era uma forma de luto. Luto pela família que eu pensei ter, luto pela infância que me convenci que era normal. Luto pelas relações que eu esperava que melhorassem quando me tornasse mãe. É comum as pessoas manterem a esperança de que a dinâmica familiar mude quando chega uma nova geração, explicou a doutora Kim em uma das sessões. Você provavelmente achou que, ao se tornarem avós, seus pais despertariam algo diferente, algo mais protetor e acolhedor. Quando isso não aconteceu, você teve que encarar a realidade de quem eles realmente são. Ela tinha razão. Eu havia me convencido de que o favoritismo dos meus pais por Jéssica era apenas uma fase, algo de que eles cresceriam quando me vissem como uma adulta realizada, com minha própria família. Achei que, ao segurarem o neto nos braços, eles passariam a me enxergar de outra forma, a me valorizar de forma diferente. Mas, em vez disso, ficou claro que as prioridades deles não tinham mudado em nada. Os sentimentos de Jéssica ainda eram mais importantes do que o meu bem-estar e, aparentemente, agora também mais importantes do que o bem-estar do próprio neto. A doutora Kim me ajudou a lidar com a culpa que eu sentia por cortar contato com meus pais. Parte de mim achava que eu deveria tentar manter algum tipo de relacionamento por causa de Ethan, que privá-lo dos avós era, de certa forma, errado. Mas ela me fez compreender que protegê-lo de pessoas que já haviam provado não priorizar sua segurança não era crueldade. Era boa maternidade. Crianças não se beneficiam de relacionamentos com adultos que as veem como descartáveis, ela me disse. Ethan estará melhor com menos pessoas na vida dele que realmente o amem e protejam do que com mais pessoas que talvez sacrifiquem seu bem-estar pelo próprio conforto emocional. Essa perspectiva só se reforçou quando descobriu que meus pais andavam contando às pessoas sobre a situação. Por meio de amigos em comum e parentes distantes, soube que eles diziam que eu havia exagerado diante de um acidente e que estava afastando o neto deles por birra. Alegavam que Jéssica simplesmente havia perdido o controle enquanto segurava Ethan, e que eu estava punindo toda a família por um único erro. O fato de eles estarem mentindo ativamente sobre o que aconteceu, reescrevendo a história para parecerem melhores, me disse tudo o que eu precisava saber sobre se realmente tinham aprendido alguma coisa com a experiência. Pessoas verdadeiramente arrependidas reconhecem o que fizeram de errado, não criam narrativas falsas para fugir da responsabilidade. Tom foi incrivelmente solidário nesse período, mas eu via que ele também estava sofrendo. Ele nunca havia sido muito próximo da minha família, mas tinha tentado construir uma relação por minha causa. Ver meus pais abandonarem o neto no momento em que ele mais precisava de proteção foi tão chocante para ele quanto foi para mim. Fico pensando no que seus pais teriam feito se estivessem naquele quarto, ele me disse uma noite, enquanto observávamos Ethan dormir no berço. Eles teriam corrido para ajudá-lo antes mesmo de Jéssica terminar o que fez. Teriam ligado para o 911, cobrado respostas dos médicos, feito de tudo para garantir que ele estivesse bem. Ele tinha razão. Os pais de Tom, mesmo não sendo perfeitos, demonstraram apenas amor e preocupação com Ethan desde o momento em que souberam da gravidez. Quando contamos o que havia acontecido no hospital, a mãe de Tom imediatamente comprou uma passagem de avião para vir nos ajudar. Passou uma semana cozinhando, ajudando com a lavanderia e segurando Ethan para que nós pudéssemos descansar. O contraste entre a reação deles e a dos meus pais foi gritante e doloroso. Eles me mostraram como deveria ser o amor de avós e isso tornou ainda mais evidente a ausência desse amor por parte dos meus próprios pais. À medida que Ethan crescia de recém-nascido para bebê, eu me pegava observando constantemente, em busca de sinais de que o incidente pudesse tê-lo afetado. Os médicos nos garantiram que ele era pequeno demais para guardar qualquer memória do que aconteceu, mas eu me preocupava mesmo assim. Será que ele chorava mais do que outros bebês porque havia sido traumatizado? Será que desconfiava mais de estranhos por causa do que sofreu em suas primeiras horas de vida? A doutora Kim me assegurou que minha vigilância era normal para alguém que havia passado por um trauma, mas que eu precisava ter cuidado para não deixar minha ansiedade afetar a forma como eu criava Ethan.
Ele era um bebê completamente normal e saudável, que se desenvolvia exatamente como deveria. Os únicos efeitos duradouros do que aconteceu estavam em mim, não nele. Isso era, ao mesmo tempo, reconfortante e desafiador. Eu estava aliviada por Ethan não ter sofrido danos permanentes, mas lutava com minha própria cura emocional. Eu tinha pesadelos sobre o momento em que Jessica o jogou. Acordava em pânico, convencida de que ouvia seu choro, apenas para encontrá-lo dormindo tranquilo no berço. Também me tornava excessivamente protetora de formas que eu sabia não serem racionais. Não queria deixá-lo com babás, mesmo com pessoas de total confiança. Relutava em permitir que outros o segurassem, lembrando quão rápido tudo havia dado errado quando Jessica o pegou nos braços. Eu sabia que essas reações não eram saudáveis, mas não conseguia controlá-las. A doutora Kim me ajudou a trabalhar esses instintos protetores, ensinando a diferenciar cautela razoável de ansiedade gerada pelo trauma. Ela me lembrava de que a imensa maioria das pessoas que segurariam Ethan jamais sonharia em machucá-lo, que as ações de Jessica eram uma exceção, não a regra. Aos poucos, comecei a me recuperar. Passei a deixar Ethan por curtos períodos com os pais de Tom. Entrei em um grupo de apoio a novas mães, onde conheci outras mulheres enfrentando os desafios da maternidade. Não contei a ela sobre o que aconteceu no hospital, era pesado demais para dividir com pessoas que eu estava conhecendo, mas estar cercada por outras mães me trouxe conforto. De certa forma, o que veio depois foi ainda mais difícil que o incidente em si. Eu precisava lidar não só com o trauma do que aconteceu com Ethan, mas com a constatação de quem minha família realmente era. Essas pessoas me criaram, estiveram presentes em todos os momentos importantes da minha vida, e quando realmente importava, escolheram proteger alguém que tentou machucar gravemente meu filho. Tom e eu decidimos nos mudar para o outro lado do país. A empresa dele havia oferecido uma promoção que exigia transferência para o escritório em Portland, Oregon, e aceitamos. Queríamos um recomeço, um lugar onde pudéssemos criar Ethan sem os lembretes constantes do que havia acontecido, sem o risco de cruzar com Jessica quando saísse da prisão, sem o peso da traição dos meus pais. A mudança foi complicada com um bebê, mas a empresa de Tom ofereceu assistência, e conseguimos vender a casa rapidamente. Quando Ethan completou 6 meses, já estávamos estabelecidos em Portland. Antes da mudança, escrevi uma carta para meus pais. Disse que entendia que eles amavam Jessica, mas que as atitudes deles no hospital mostraram que não amavam a mim nem a Ethan o suficiente para nos proteger quando mais precisávamos. Disse que assistir à reação deles diante do neto ferido havia sido quase tão traumático quanto o incidente em si. E disse que, até que reconhecessem o que fizeram de errado e demonstrassem arrependimento genuíno por priorizar os sentimentos de Jessica em detrimento da segurança de Ethan, não teríamos relacionamento. Nunca recebi resposta dessa carta. Por amigos em comum, soube que eles chegaram a contratar um advogado para avaliar as opções legais em relação ao contato com Ethan, mas foram informados de que, dadas as circunstâncias e o processo ainda aberto com o CPS, tinham pouquíssimas chances de conseguir qualquer ação judicial. Já estamos em Portland há 18 meses, e Ethan é hoje um menino feliz e saudável que acabou de completar 2 anos. Ele adora livros, caminhões e brincar na chuva. Não guarda nenhuma lembrança do que aconteceu quando tinha apenas 3 horas de vida, e eu espero que nunca precise conhecer os detalhes. Tom e eu construímos aqui uma vida linda, com amigos que se tornaram nossa família escolhida e uma comunidade que nos apoia. Ainda acordo, às vezes, no meio da noite, pensando naquele momento em que Jessica o lançou. Ainda sinto, de vez em quando, aquela onda de fúria protetora ao lembrar dos meus pais consolando-a enquanto ele estava caído no chão. Mas, na maior parte do tempo, sinto gratidão. Gratidão porque Ethan sobreviveu sem sequelas. Gratidão porque descobri quem as pessoas realmente eram antes de desperdiçar mais anos tentando conquistar o amor delas. E gratidão porque tive a força de colocar a segurança do meu filho acima de qualquer outra coisa. Jessica foi solta em regime condicional há 6 meses, depois de cumprir 20 dos 36 meses da sentença. Pelo sistema de notificação às vítimas, sei que está morando com meus pais e trabalhando como assistente jurídica em um pequeno escritório na nossa antiga cidade. Pelo que ouvi, ela anda dizendo às pessoas que tudo não passou de um mal-entendido e que eu exagerei ao me mudar e cortar contato. Meus pais, aparentemente, apoiam essa versão, contando a todos que sou irracional e que estou punindo a família por um erro de Jessica. Mas eu sei o que vi. Sei o que eles disseram. E sei que,
Quando meu filho de 3 anos precisou de proteção, os próprios avós escolheram confortar quem o machucou em vez de cuidar dele. Isso não é um mal-entendido nem um erro. É uma falha fundamental de caráter que nenhum laço de sangue pode justificar. Ethan merece mais do que pessoas que o veriam ser ferido e chamariam isso de perda aceitável. Ele merece avós que moveriam montanhas para protegê-lo, não aqueles que o sacrificariam para poupar os sentimentos da filha favorita. Então, construímos para ele uma nova família. Os pais de Tom nos visitam com frequência e fazem chamadas de vídeo com Ethan todas as semanas. Nossos vizinhos, Jim e Martha, se tornaram avós postiços, presentes em suas festas de aniversário e eventos escolares. Nossos amigos do grupo de pais têm filhos da idade de Ethan, e juntos criamos a rede de família estendida que realmente coloca o bem-estar das crianças em primeiro lugar. Às vezes me perguntam se sinto falta da minha família, se penso em um dia me reconciliar com eles. E a resposta honesta é que não sinto falta das pessoas que eles se revelaram ser. Sinto falta das pessoas que achei que fossem, dos pais e da irmã que eu acreditava ter. Mas essas pessoas aparentemente nunca existiram. As pessoas reais são aquelas que, diante da escolha entre proteger uma criança ou proteger os sentimentos de alguém, escolhem a criança todas as vezes. São essas as pessoas que quero na vida de Ethan. São essas as pessoas que merecem o título de família. Quanto a Jéssica, soube por uma amiga antiga que ela acabou engravidando cerca de 8 meses após sair da prisão. Teve uma filha, e aparentemente meus pais estão radiantes com a primeira neta. O modo como eles apagaram Ethan da própria narrativa me mostra tudo o que preciso saber sobre ter feito a escolha certa ao cortar contato. Meu filho não é prêmio de consolação nem substituto. Ele não vale menos do que os filhos teóricos da tia, e sua segurança não é negociável. Quem não consegue entender isso não tem lugar em nossas vidas, independentemente do DNA que possamos compartilhar. Ethan vai crescer sabendo que é precioso, que está protegido e que as pessoas ao seu redor estão ali porque o amam, não porque são obrigadas a tolerá-lo. Ele vai aprender que família não é apenas laço de sangue, mas sim as pessoas que estão presentes quando realmente importa. E talvez um dia, se ele me perguntar sobre a tia e os avós, eu direi a verdade, que às vezes as pessoas mostram quem realmente são nos momentos de crise. E, quando isso acontece, devemos acreditar nelas. Vou dizer que escolher estar cercado de quem o celebra, em vez de quem o enxerga como um incômodo, é uma das lições mais importantes que ele pode aprender. Por enquanto, ele é apenas meu filho pequeno, feliz e saudável, que dá os melhores abraços e me faz rir todos os dias. Ele é a prova viva de que, às vezes, as piores coisas que nos acontecem nos levam exatamente aonde precisamos estar. E em nossa casinha em Portland, cercados por pessoas que realmente nos amam, é exatamente onde pertencemos. A vingança, se é que se pode chamar assim, não foi algo que planejei ou orquestrei. Foi simplesmente a consequência natural das escolhas deles. Eles escolheram priorizar os sentimentos de Jéssica em vez da segurança de Ethan e perderam o acesso a nós dois. Escolheram minimizar e negar o que aconteceu e perderam a credibilidade diante de todos que ouviram a verdadeira história. Escolheram apagar Ethan da narrativa e perderam a oportunidade de conhecer a criança mais incrível que já conheci. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem e proteger o que realmente importa. E é exatamente isso que estamos fazendo.